Tudo bem, pessoal? Será que existe relação entre enxaqueca e acidente vascular cerebral? Essa já foi a questão de alguns estudos grandes. Um deles chegou à conclusão que você tem o risco de infarto agudo do miocárdio em pacientes com enxaqueca, principalmente com aura, de quase 2 vezes mais, ou seja, aqueles pacientes que têm enxaqueca com aura têm probabilidade 2 vezes maior do que aqueles pacientes que não têm enxaqueca, e a mesma coisa vale para o acidente vascular cerebral, ou seja, aqueles pacientes com enxaqueca com aura têm 2 vezes mais probabilidade de terem acidente vascular cerebral. Interessante notar que hoje se sabe que a enxaqueca é responsável por 0,8% dos acidentes vasculares cerebral. Isso pode parecer pouco, mas a gente tem que lembrar que essa é a terceira causa de mortalidade quando se pensa em doenças. Ou seja, a quantidade de gente que morre devido ao acidente vascular cerebral é muito grande. Então, 0,8 é um número considerável e deve ser levado em consideração, é uma causa importante. Não é um vídeo para assustar ou nem uma coisa fatalista, mas é que vocês vão ver que há alguns fatores de risco que potencializam isso. Então, por exemplo, aquelas mulheres que utilizam anticoncepcional, que fumam, que têm mais do que 35 anos e, além disso, apresentam enxaqueca com aura, tem um risco muito aumentado. Então, você tem que estar orientando e você tem que estar redistribuindo o risco desse paciente, tá? Outra coisa interessante é que você nota, quando você submete o paciente a exames de ressonância magnética, principalmente em estudos, que o paciente com enxaqueca já tem áreas, principalmente em cerebelo, áreas lacunares. Ou seja, áreas que já recebem um menor fluxo sanguíneo, que são passíveis de infarto naquelas determinadas regiões cerebelares. Isso também já é uma coisa que está bem estabelecida. Em relação aos mecanismos, você tem vários mecanismos que explicam isso. Um deles seria ali até pelo inchaço cerebral decorrente da atividade. Isso vai levar uma microcompressão e, consequentemente, a áreas de isquemia. Tá? Outra questão seria que a própria enxaqueca com aura, ela causaria, um aumento a própria aura causa um aumento da citotoxicidade, ou seja, ela é lesiva para as células cerebrais. Fora isso, a micróglia, você tem um aumento da atividade imunológica na região, aumentando as citocinas pró-inflamatórias também durante a fase de aura. Você tem ali, de fato, uma lesão neuronal focal, a partir desse mecanismo de aura. Outra questão é que você pode ter uma lentificação do fluxo sanguíneo no período de enxaqueca, facilitando áreas de isquemia e aumentando aquelas áreas não perfundidas. Então você tem uma série de mecanismos, então desde o inchaço, áreas mal perfundidas, a verificação de áreas isquêmicas, as células que sofrem citotoxicidade na aura, mecanismos imunológicos. Fato é que você tem de fato um aumento do risco de acidente vascular cerebral nas pacientes com enxaqueca.